Meus meninos, minhas meninas, como estão? Beleza? Tá meio escuro aqui meu rosto, mas é porque eu não tô ligando as luzes não, tá? Porque como eu tô na frente do computador o dia inteiro, velho, e meu olho dói, tá? Então, quando a luz tá muito ligada. Mas, só para encher o saco de vocês novamente, não se esqueçam, curso de programação do Zorobabel, que vai do zero até a programação orientada a objetos. Então, desde o zero, caso você... Esse curso aqui ele é muito indicado para você que está começando a programar, tá? E para você que ainda tem não tem tanta noção ainda, não entende muito bem a parte de programação, não entende muito bem a parte de usar funções e etc, né? Então, esse curso aqui é muito legal, tá? Bom para vocês. Né? Se você já tem uma ideia, já sabe bastante, esse curso aqui é mais básico, então não compensa tanto. Beleza? Link na descrição, link no finalzinho. Então, vamos lá. Nós já fizemos aqui a função de hipótese, nós já fizemos a nossa função de custo, que neste caso a função de custo é a média da soma dos erros ao quadrado, né? Tem aqui, eu coloquei inserir o múltiplo das constantes, né? Porque aí pelo menos eu vou ter, nos meus x, eu vou ter simplesmente multiplicado por 1, né? Que aí eu já consigo rodar direto aqui na minha função de hipótese, tá? E eu tenho aqui a variação dos tetas. Agora é o seguinte, agora eu tenho que começar a derivar essa bendita dessa função aqui. Eu tenho que derivar ela para poder voltar aos meus valores, né? Então, para poder ter isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho um vetor, ao qual é o vetor do meu vetor θ, ok? Que é esse vetor aqui que eu coloquei, que nada de muito excepcional. E cada um desses valores aqui, eu vou ter que atualizar. Vou ter que atualizar o 0, vou ter que atualizar o 4, o 6 e o -8. Eu vou ter que atualizar eles. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? Lembrando que são várias funções, uma dentro da outra. E é bem provável, não sei se vocês já estão tendo mais ou menos uma noção, eu vou ter que refatorar bastante isso daqui. Mas, enfim, pelo menos por enquanto, vamos lá. Dado que eu já tenho isso, desculpa, eu tô com um pigarrinho, velho, é mó chato. Como é que eu vou derivar isso daqui? Eu tenho que derivar a minha média das somas ao quadrado. Então é o seguinte, eu vou ter aqui o MSEQ, beleza? Primeiro de tudo eu tenho que retornar meus zeros. Beleza? Minhas variações. Beleza, ó. Vou colocar aqui, eu vou colocar embaixo, tá? Que aí pelo menos se eu continuar, eu já vou ter já com essas funções já prontas. Então é o seguinte, eu vou ter aqui os minhas variações, beleza? Que vai ser o retornar variações dos tetas. E neste caso eu vou ter aqui meus tetas, beleza? E meu H, por enquanto, eu vou deixar como 0,1. Ok? Ok. Partindo disso, eu tenho que fazer a derivação da minha função de custo, que neste caso é o MSEQ, né? Ou a minha média das somas dos erros aos quadrados, ao quadrado, né? É no singular. Então, como que eu faço a bendita da minha variação? Eu vou ter que fazer uma lista, eu vou ter que fazer um loop aqui, não tem muito o que fazer. Então, eu vou ter que fazer aqui um for, variação em variações, beleza? E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer aqui o MSEQ, ok? Eu tenho que fazer aqui a minha variação, neste caso ele, e eu vou colocar aqui tetas. O meu x é dados 0 e meu y é dados 1. Nada demais. Aqui que está o pulo do gato. Eu preciso fazer a derivada dele. Para fazer a derivada, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente somar uma das variações. Por que eu estou fazendo isso? Lembra quando eu tinha uma diagonal principal? Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu simplesmente colocar aqui de novo, rodar, vai voltar uma variação. Então, primeiro que eu vou atualizar o θ1, no segundo laço eu vou atualizar o θ0, no segundo laço eu vou atualizar o θ1, no outro laço eu vou atualizar o θ2 e no próximo laço eu vou atualizar o θ3. Por isso que eu estou fazendo esse laço aqui. E eu preciso fazer a derivação. Derivação, não sei se vocês lembram, é isso aqui. É exatamente isso, tá? E aqui, neste caso, é o meu θj, tá? Do θj e do h, ok? Então,
Voltando para cá, então eu tenho aqui a minha variação. Eu já tenho aqui o meu valor com a primeira derivada, beleza? Eu já tenho aqui o meu primeiro. MSEQ já vai voltar um único valor de todos eles, beleza? Menos o quê? Menos ele mesmo, só que sem o meu, só que sem a variação. Como eu estou tratando de uma soma, neste caso uma subtração, né? É isso daqui, e eu tenho que dividir pelo quê? Eu tenho que dividir pelo meu H. Veja que meu H eu não tenho aqui, eu tenho ele aqui dentro, no retornar variação dos tetas. Então eu vou colocar pelo menos agora vou colocar um H aqui, né? H igual a 0,001. Veja que já está fugindo um pouco, né? Porque eu tenho aqui, não tá legal, mas enfim, vamos lá. E eu vou colocar aqui dividido pelo meu H. Aqui eu tenho a minha derivação. Toda vez que eu rodar aqui, vai rodar, por exemplo, aqui print. Se eu rodar aqui, vou me retornar, tá, pararapapá, aonde eu tenho 5 de 3. Tenho 5 de 3 e... Pararatata. Vamos ver onde que eu tô errando, né? Vamos ver, eu coloquei aqui, beleza? Eu já rodei aqui. Ah, tá. Eu esqueci de colocar isso. Eu esqueci de colocar o meu... Tem que adicionar os meus uns aqui, né? Inserir múltiplos de constantes. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui o meu x, vai ser igual, inserir múltiplos de constantes dos dados 0. Beleza? Meu y vai ser igual ao quê? Dados 1. E aí aqui eu vou colocar o meu, neste caso, meu x, beleza? Mais a minha variação. E aqui também o meu x. X minúsculo. Na hora que eu rodar, olha aí, eu vou ter uma pequena variação deles, né? Nem tanto, porque o meu aqui é o meu zero, né? Neste caso, eu simplesmente tive a multiplicação por zero, ok? E assim sucessivamente. Eu tive simplesmente zero, tive 260 e pouco. Se eu colocar, por exemplo, 1 aqui, aí talvez ajude um pouco. Aí ficou 67, 271, 407 e menos 543. Então esse é a minha soma dos meus erros, beleza? Então para isso eu tenho que fazer o seguinte. Logo depois disso eu tenho que ter aqui meu alfa, beleza? Meu alfa que eu vou colocar como 0,01, pelo menos por enquanto. Eu já poderia até retornar isso daqui multiplicado por alfa, tá? Não tem problema nenhum. Tanto que se a gente voltar aqui, é porque aqui eu não coloquei a minha taxa, né? Não, o meu alfa aqui, ó. Que eu escrevi com o mouse. Que não ficou tão reto, né? Se tivesse feito com uma caneta, com a canetinha aqui, ia ficar tão torta quanto. Eu poderia já multiplicar pelo meu alfa aqui, tá? Mas eu posso fazer um broadcast, eu posso simplesmente já jogar por todos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui derivações igual a uma lista, pelo menos por enquanto. Ao contrário de eu colocar um print, eu vou colocar aqui um derivações.append. E tem que ser append, tá? Porque eu tenho que colocar do primeiro para o último. Toda vez que ele appenda, ele vai adicionando valor a valor, tá? Então, deixa eu só apagar tudo. E aqui. E aqui tem um a mais, com certeza. Aqui tem outro. E aqui eu tenho que colocar um aqui primeiro, né? Aqui. E eu tenho que colocar um outro aqui. Aí agora deu certo. E aí agora eu vou colocar aqui derivações.append. E aí eu coloco no final. Beleza? Já tem aqui a minha primeira parte das minhas derivações. Se eu quisesse já multiplicar pelo meu alfa, já daria também da mesma forma, tá? Só que aí eu teria que simplesmente pegar aqui e depois colocar por alfa, tá? Eu pego aqui cada um deles, aí eu tenho que fechar mais um parênteses, tá? Porque senão não vai dar certo. E aqui eu multiplico por alfa. Vou colocar aqui alfa, tá? E eu vou colocar aqui alfa vezes isso daqui. Fica meio feio, né? Fica meio grande. Não gostei muito, não. Eu vou colocar aqui alfa. Beleza? Eu tenho aqui as minhas derivações. Tanto que se eu vier aqui fazer o print de derivações, olha só, tem um 67, 271, paranãs e paranãs.
Beleza? Isso daqui eu tenho que fazer o quê? Agora eu tenho que transformar ele em NumPy, porque aí fica mais fácil para eu poder fazer a multiplicação em cima disso, tá? Então eu posso até mesmo colocar dentro dele, não considero muito, não gosto muito de fazer isso, mas pelo menos por enquanto eu vou colocar desse jeito. np.array, beleza? E aí eu pego o próprio derivações e eu coloco desse jeito. E aí o meu derivações agora, ele é um array de NumPy, beleza? Agora com isso, eu posso fazer aqui derivações vezes alfa. Eu posso fazer exatamente dessa forma, tá? Então eu tenho aqui o meu 067, 271, 407 e menos 5,43. Esse daqui é o quê? Cada um desses daqui, cada um deles, ele é a variação de cada um dos meus valores. Ele é a variação de cada um dos meus valores. Porque a primeira vez, com o primeiro laço, eu fiz o primeiro θ, beleza? No primeiro laço eu alterei o primeiro θ. No segundo laço eu alterei o segundo θ. No terceiro laço eu alterei o terceiro θ. No quarto laço eu alterei o quarto θ. Então, com isso, eu posso muito bem vir aqui e colocar aqui os θs menos as minhas derivações. E colocar dessa forma. Porque aí eu vou estar alterando cada um deles. Na verdade, tem que ser θ, né? Eu tenho que pegar eles mesmos, né? E subtrair. Eu tenho que adicionar os meus próprios θs, né? Então vamos dizer assim que seria θ, sei lá, θ 1, por exemplo. E aí eu alteraria os meus próprios θs. Beleza? E nisso daqui eu posso criar uma função, pelo menos por enquanto, né? Que é a própria função de derivação. Beleza? Se bem que o valor aqui ele voltou bem alto. Ele voltou um valor bem alto aqui. Ele não voltou um valor muito legal, não. Deixa eu colocar aqui um 0. Vamos ver como é que fica agora. Né? Se eu colocar aqui um 0,1 neste caso. Ele está voltando ainda menos 66. Menos 66. Se eu tacar um... não, estou fazendo certo, tá certo. Ele ainda está voltando um valor bem alto, né? Mas é mais ou menos por enquanto isso. Beleza? Deixa eu colocar aqui um H menor. Se eu colocar um H muito pequeno, ele deriva muito. Deixa eu colocar aqui um 0,1. Né? Eu acho que um 0,1, 0,1 fica bom. Eu acho que um 0,1 fica bom mesmo. Acho que um 0,1 tá ótimo, porque eu acho que um 0,01 é muito pequeno. A derivação é muito grande. Se eu colocar 0, olha só como é que fica. Ele vai dar um valor muito alto aqui. Ô, Cacilda. Eu vou colocar aqui só 0,1. Que aí não variou tanto, né? Veja que a variação foi bem pequena entre os meus valores, né? Então 4 foi para 2 aqui e assim por diante. Menos 2 e assim sucessivamente. Tá bom? Então pelo menos por enquanto nós temos estes daí, tá? E aqui eu vou pegar e eu vou colocar aqui, por exemplo, a função. Eu vou chamar aqui de def, neste caso, né? Derivação, função custo, beleza? E na função de derivação de função custo, eu vou colocar aqui meus θs, beleza? Vou colocar aqui meus θs, vou colocar aqui os meus dados, né? Neste caso o x e o y, beleza? Vou colocar aqui eu coloco já o x e o y aqui. Sim, eu tenho que passar meus dados, tenho que passar meu x, tenho que passar meu y, beleza? E meu h, caso eu queira mudar, que neste caso vai ser 0,1. Beleza? Meu alfa nem tá tão grande assim. Se bem que o derivações do alfa ele não tá alterando tanto. Pera aí, deixa eu só fazer uma última verificação. Derivações vezes alfa. Né? Então, por exemplo, deixa eu aumentar aqui o alfa. Tá aumentando sim. Né? Que estranho é que não tá... é por isso que não tá alterando tanto. Porque eu não estou multiplicando por alfa. Por isso que tá meio estranho o valor. Agora sim vai dar certo. Agora sim tá certo.
né? Porque eu tenho que pegar bem menor do que isso, né? Então, meu H, neste caso, é minha variação. Beleza? A variação que eu vou ter é uma variação bem pequena, né? Neste caso, já estourou, né? Não precisa de uma variação tão grande, mas o meu alfa, por exemplo, eu vou manter ele menor, neste caso 0,01, beleza? Então aqui eu tenho a minha pequena variação, mas só que veja que a variação do meu H ele é diferente dos múltiplos de constantes, né? Então, retornar variação dos tetas, aqui eu tenho que colocar meu H também, porque senão não vai bater. Então, ó, agora se eu fizer, agora tá dando certo. Ó, se eu colocar menor, se eu colocar um valor menor, então veja que variou bem pouquinho, né? Então, vou colocar aqui 0,1, por exemplo. Então, vamos colocar aqui, ó, df, função. Então, meu h vai ser igual a 1. Neste caso, como é o primeiro é o alfa, né? Então, vou colocar o alfa igual a 0,01, pelo menos por enquanto. E meu h eu vou colocar como 0,001, beleza? Então, agora a responsabilidade dos meus valores estão em outro lugar. Meu h eu não preciso mais atribuir, beleza? A questão das variações, né, vão ser os meus tetas com o meu h. O meu x eu tenho que atribuir fora, beleza? Meu y eu tenho que atribuir fora. E meu alfa eu não preciso mais atribuir. E aqui eu simplesmente só retorno meus tetas menos a derivação menos alfa. Simples assim. Aqui eu já consigo meus valores, tá? E aqui eu já consegui minha derivação. Aqui eu fiz a derivação bem grande, né? Eu tive que meter o cálculo de derivação direto aqui. Eu poderia fazer de uma forma bem mais, vamos dizer assim, mais bonita, né? Mas, pelo menos por enquanto, eu vou deixar dessa forma. E esses dois aqui de fora, eu tenho que fazer aqui agora. Eu tenho que tacar meu x e meu y aqui. E na hora que eu for chamar a derivação de função, eu tenho que colocar meus tetas, tenho que colocar meus x, e eu tenho que colocar meus y. E o resto eu não preciso colocar. Ah, pararapapá, tá, não rodou. Derivação de custo. Bom, derivação função custo agora já voltou de cada um deles, que são dos meus 4, tá? Eu volto para cá e taco aqui. Os números não estavam batendo tanto por causa que meu H ele não estava batendo com o H que eu estava passando na função, tá? Então por isso. E também o meu alfa ele não estava multiplicando aqui. Beleza? Nós já temos aqui a nossa função, nossa derivação. Agora com isso, a gente já consegue fazer o quê? A gente já consegue montar uma bendita de uma linha com esse bendita aqui. Fizemos bastante coisa, mas agora a gente vai conseguir fazer a bendita da nossa linha. Beleza? Espero ter entendido, espero ter gostado. É isso aí, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.